CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi, Emily, tudo bem? Oi, Ana. Oi, pessoal de casa. Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio desta temporada. E também a gente está com a nossa co-host Bruna. Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Mais uma vez aqui, é um prazer acompanhar e estar participando do CTPod. E hoje a gente vai entrar no universo do agro e da comunicação e a gente vai conversar com o Rodrigo Romã. Tudo bem? Se apresente, conte pro pessoal quem é você. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Bom, eu sou Rodrigo Romã, trabalho nesse segmento do agronegócio há 16 anos, com branding, comunicação, inovação, eventos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que essas disciplinas, esses temas têm evoluído dentro do segmento do agronegócio. É muito legal trabalhar a parte da comunicação junto com o agro, né? Porque quando a gente vai falar do agro, o pessoal já pensa já mais nas indústrias, mais no agronegócio em si. Mas a gente tem que lembrar que essas empresas também precisam trabalhar a marca, precisam se posicionar nesse universo. Como que você trabalha com as marcas hoje? Interessante. Bom, Ana e pessoal, é muito legal, né? Assim, sensacional a gente poder falar um pouco da comunicação no contexto do agro. Para algumas pessoas, quando a gente vai falar de comunicação, parece algo assim muito intangível, muito a marca, né? Por que uma marca como a Apple vale 1 trilhão? Por que a comunicação é importante no contexto das empresas? Por que a comunicação ela é importante nos negócios? Aí tem um negócio que a gente não aprende na faculdade e que daí só a experiência que nos ensina, que tem uma coisa que é um pouco maior que a comunicação e é um pouco maior que os negócios, que é a questão do relacionamento. Porque todo negócio, toda empresa, seja no agro ou em qualquer outro contexto, ele é estabelecido num contexto de relacionamento. E nesse relacionamento existe a troca, onde de um lado uma parte recebe valor e a outra recebe um pagamento, por isso o dinheiro. Então as empresas, para sobreviver no mercado, elas precisam de dinheiro para fazer frente aos seus custos fixos e variáveis. E esse dinheiro merecido, recebido, tem a ver com um sucesso no relacionamento. Por quê? Porque muito se fala de marketing B2B, marketing B2C, mas quando na verdade sempre são pessoas se relacionando. E o que faz uma pessoa ter uma atitude de boa vontade de comprar o teu produto, ou de aderir ao teu serviço, ou de ser teu colaborador, ou de ser teu parceiro, é a forma com a qual ela percebe esse valor. E percepção é da esfera da comunicação. A comunicação ela tem o poder de trabalhar até no modelo mental, com o contexto do aprendizado. E aí a atitude do indivíduo que depois vira resultado, a atitude do indivíduo que vira resultado é, vamos dizer assim, uma consequência de como ela percebe as coisas, e a percepção é modelada pelas crenças, pelo aprendizado, por aquilo que ela... Então, a comunicação ela tem um papel fundamental disso. Eu posso dar 2 exemplos. Quando nós tínhamos um número gigante de acidentes porque as pessoas não usavam cinto de segurança. Então, a crença é de que isso não servia para nada. Aí, com muito trabalho de comunicação, a gente reverteu. Hoje é uma coisa assim, que a gente não consegue imaginar entrar num carro e não colocar o cinto, porque nós sabemos que salva vidas, né? A outra questão também, que eu poderia dar um exemplo, para vocês verem como que é interessante essa questão da atitude. Então, imagina, Ana, que tá nós dois esperando um ônibus. E aí tem uma mulher dirigindo o ônibus. Eu subo correndo lá e você fica. Eu falo, Ana, mas você não vai subir? Você vai falar assim para mim, não, eu não vou subir. Mas por quê? Porque tem uma mulher dirigindo lá. Daí eu falei, Ana, mas eu subi justamente por isso, porque tem uma mulher. Então, diante do mesmo objeto, nós temos atitudes diferentes.
É porque nós temos atitudes diferentes. De repente, lá na casa da Ana, a mãe dela não dirigia tão bem quanto o pai. O pai brincava, mulher no volante, perigo constante. E aí, na minha casa era diferente. Minha mãe sempre foi mais cuidadosa, nunca esfolou o carro. Pelo contrário, meu pai desastrado, já bateu mais vezes e tal. Então, crenças diferentes, percepções diferentes, atitudes diferentes, resultado diferente. Então, a comunicação dentro das organizações, dentro das cooperativas, dentro dos negócios, tem essa função de modelar as crenças, de trabalhar modelos mentais, para que a percepção seja mais alinhada aos interesses e necessidades da organização e que a atitude dos indivíduos que interagem com a empresa, pessoas que interagem no formato de funcionários, no formato de clientes, no formato de parceiros, tenham uma atitude mais favorável à organização. E aí, assim, sabido desse contexto todo, algumas disciplinas dentro da área de comunicação e de marketing ganham uma relevância extraordinária, como, por exemplo, o branding. O que é branding? Branding é dotar uma marca com o poder de atratividade. A marca poderosa, aquela que vale, ela vale a proporção que ela tem de atrair pessoas no universo das crenças. Então, quando eu decido trabalhar nessa empresa, eu crio uma nuvem de imaginação de aspectos, se forem favoráveis, de contribuir com aquela organização. Por exemplo, poxa, essa empresa valoriza o colaborador, pois essa empresa tem um propósito forte, essa empresa é isso, essa empresa é aquilo. Eu sou atraído pelo significado que aquela marca representando a empresa tem. E aí entra essa questão. Como construir uma marca? Como fazer ela ser poderosa? Que aí é um pouco do que nós estudamos em comunicação, né? A gente faz, por isso que hoje um trabalho de branding pode chegar a custar R$1 milhão para você fazer um trabalho de branding numa empresa, né? Então a comunicação, ela é estratégia, ela é resultado. E assim, com todo o respeito aos meus amigos das exatas, os engenheiros, os administradores, mas tudo aquilo que vira número nas planilhas, tudo aquilo que a gente fica lá contando e que vira dinheiro, é resultado da ciência das humanas, é do relacionamento, é da capacidade que a empresa tem de promover e sustentar relações de significado. Nossa, muito legal essa fala toda sua. E aí a gente vê que existem vários desafios para serem cumpridos, então, dentro da comunicação, né? E eu queria que você contasse pra gente, então, esses desafios que você vê no campo do agro. Porque é uma coisa que a gente não tem tanta familiaridade na maioria das vezes. E aí, como a Ana mencionou, a gente pensa em comunicação, pensa em vários outros setores. E no agronegócio, mais na questão da produção. Então, eu queria que você contasse pra gente os desafios que você já passou na sua trajetória dentro da comunicação no agronegócio. Perfeito. Bom, no agro, como em boa parte das empresas, a questão da comunicação corporativa ela é mal compreendida, né? E ainda hoje, mesmo por muito que se fala em marketing, comunicação e endomarketing, a grande verdade é que nas organizações poucos entendem a diferença dessas disciplinas. Então, um dos desafios, eu digo talvez um grande erro de gestão que tem, já começa quando a gente mistura marketing e comunicação, né? Muitos tratam a comunicação como sendo marketing e pejorativamente também tratam o marketing dentro do contexto organizacional. Por exemplo, alguém da área comercial tem um produto lá que não está indo, porque o produto é ruim mesmo. Aí, viu, faz um marketing lá que vende esse negócio. Faz um marketing, quer dizer assim, engrupe as pessoas com informações enganosas para consumir. Não é isso que faz, né? Quem que faz marketing na organização? Marketing é as meninas lá daquela área ali que organiza eventos, que faz brinde, que tudo mais. Marketing não é isso. Comunicação também não se resume a isso, né? Então, um dos grandes desafios é nós disseminar internamente esses entendimentos. Marketing, ele tem a origem de mercadologia.
é o estudo do mercado, é você entender potencial de mercado, entender o comportamento do consumidor, entender os segmentos de mercado. A partir disso, selecionar segmentos de mercado que sejam atrativos para a empresa. Se posicionar no segmento, está aí um conceito que poucos entendem, o que é se posicionar. O posicionamento existe na mente das pessoas que são do segmento específico. E entender o posicionamento importante, aplicar o posicionamento importante, porque o posicionamento é o grande direcionador das estratégias do composto de marketing. Então, por exemplo, a Volvo, ela tem nos veículos de passeio, ela segmentou o mercado famílias, né? Famílias de classe alta que se preocupam com segurança. Então o posicionamento vai ser fazer os veículos mais seguros que a sua família pode andar. Com um segmento, com um posicionamento bem definido, você vai conseguir também tomar decisões específicas no composto de marketing. Produto. Vamos lembrar dos 4 P's de Jerome McCarthy. Produto. O P de produto, ele vai ser uma resposta para esse posicionamento. Se o foco é os carros mais seguros, como é que vai ser o carro? Ele vai ser o mais bonito? Não, isso aí não é o mais importante. Ele vai ter airbag? Sim, vai sair airbag de toda parte. Como é que vai ser o sistema de freio? Os melhores. Como é que vai ser as barras, a construção da estrutura, os bancos? Tudo é pensado de acordo com o posicionamento. Porque é isso que nós queremos alinhar com o nosso público selecionado. Como é que vai ser a precificação? P de preço. Não vai ser o mais barato, porque a gente colocou bastante acessórios, mas para esse segmento vai pagar. Como que vai ser a distribuição? Né, em concessionárias e tal, e aí a comunicação ela é toda orientada pelo posicionamento. Então é muito comum, né, e essa é uma grande dificuldade que nós temos no agro, é quando nos convidam para fazer um projeto de comunicação, mas eles não têm nem a clareza do posicionamento deles, eles não sabem como eles são posicionados, e aí a gente fica dando tiro para cima, né, correndo, fazendo coisas ao vento, né? Então, quando nós conseguimos entender o perfil do consumidor, se posicionar, equalizar o composto, nós estamos mais próximo da satisfação, nós estamos mais próximo de um desempenho organizacional melhor, né? E outra dificuldade então que nós temos, além dessa mistura conceitual, é do entendimento e da valorização em relação à comunicação. O que é a comunicação corporativa? Poucos sabem dizer o que é uma comunicação corporativa. Então a comunicação corporativa é toda a forma com a qual uma empresa, a falar empresa, entenda-se todos os seus colaboradores, se comunicam com os seus diversos públicos. E eu posso falar algumas formas de comunicação. A comunicação administrativa, a comunicação interpessoal, a comunicação de sistema e a comunicação social. Então a comunicação social é um dos braços da comunicação corporativa, né? E aqui todos somos da área de comunicação social, né? Nós sabemos jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas é um braço da comunicação corporativa, que é importante no contexto de marketing. E aí, elencando agora, talvez o terceiro ponto que eu diria que é o mais complexo, né? E uma dificuldade que nós temos, é de fazer com que os gestores entendam que a comunicação ela é complexa, né? Então assim, vamos lembrar um pouquinho agora lá das teorias de comunicação, né? Para nós entender como ela é complexa. Então a comunicação, nós temos um emissor e nós temos um receptor. Nós temos um canal, a mensagem, nós temos o ruído, a codificação, decodificação, feedback, resposta, aqui 9 elementos. Se nós falar disso só na comunicação interpessoal já é complexo. Agora, quando a gente fala que a comunicação corporativa é todo se comunicando dentro dessa dinâmica que está desatualizada, porque agora com a questão dessa revolução das plataformas de comunicação, a gente nem sabe mais se o receptor ele já é o emissor é o receptor, ficou aquela lá. Então, isso nos propõe que a comunicação ela precisa ser planejada, ela precisa ser mais sofisticada. Então a gente tem planejamento orçamentário, nós temos planejamento de marketing, nós precisamos ter planejamento de comunicação.
O fluxo de informação na organização precisa ser sistematizado. Ele precisa ser, ele precisa ser organizado por profissionais ali dentro. E daí, assim, não é o objetivo supervalorizar a nossa área, mas é uma questão, assim, um tanto quanto lógica. Se de um lado você tem uma empresa, do outro lado você tem uma empresa, que dentro dessa empresa você tem várias pessoas que se conectam nesse processo de troca. A informação que sai daqui e vai para cá, direcionada pelo posicionamento, tem que ter algumas regras. Quantas empresas têm a sua política de comunicação? Quantas empresas têm um profissional que faz planejamento de comunicação? Então, essas são algumas das dificuldades que eu percebo. Então, você falou desses desafios, né, e também da diferença entre marketing e comunicação, né? Como que você aplica dentro da tua empresa nessa questão, assim, a questão dessa nova visão do marketing, né, no agro principalmente? Porque tem essa diferença entre marketing e comunicação, mas você já vem aplicando. Você falou que tem que saber o que é, né, comunicação, o que é marketing. Como que vocês aplicam isso? Perfeito. Você falou uma palavrinha aí sensacional. Essa nova visão do marketing. Quer dizer que mudou um pouco a visão do marketing ao longo dos anos? Mudou. E mudou muito. Para nós não ir tão longe assim, vamos lembrar quando que o marketing cravou as raízes dele. Lá depois da Revolução Industrial. Porque até então, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos a figura do artesão, né, que demorava um certo tempo para fazer o produto. Com a Revolução Industrial, nós temos uma mudança dos produtos feitos manualmente, da manufatura, e vem para produção em massa. Até a Revolução Industrial, nós tínhamos uma característica muito específica do marketing, onde nós tínhamos uma demanda que não era atendida pela oferta de produtos. Mesmo depois da Revolução Industrial, os primeiros 30 anos, o foco do marketing, porque o marketing sempre foi aquela questão assim, o dono da empresa fala, eu quero chegar nesse número. O marketing fala como ele vai chegar naquele número. E talvez uma empresa do início do século passado, quando falava eu quero chegar nesse número, o marketing ia falar, o segredo está em produzir mais. E aí vocês lembram da história, altas jornadas de trabalho, mulher grávida trabalhando, criança trabalhando, ou seja, lucrar mais é sinônimo de conseguir produzir mais, porque nós temos pessoas querendo comprar, então quanto mais produzir, essa fila grande ali fora quer comprar. Naquele momento, a questão da qualidade do produto, outras questões assim, eles estavam em terceiro, quarto, quinto plano, porque você consome o que tem disponível, né? Passado esses 30 anos, a gente começa já a perceber um excesso de oferta de produtos no mercado. E aí a orientação mercadológica, ela também muda. Agora não é mais só produzir, agora é vender. Foco é venda, venda, venda. E essa orientação do marketing inspirou muitos livros de técnicas de venda, algumas assim parece coisa de charlatão, né? E aí eles simplesmente sistematizaram o processo de venda. A venda é uma coisa psicológica, eles vão falar. Venda é uma coisa psicológica. E algumas etapas, se bem seguidas, vão culminar no sucesso da tua venda. Abordagem, argumentação, luta contra objeções. O cara não consegue falar mais de 5 não. E você consegue falar centenas de boas razões para ele comprar o teu produto. Venda. Aí assim, o marketing vai falar, você quer ter sucesso? Tenha bons vendedores. Aí nós chamamos os vendedores lá, fazemos aquela convenção sensacional. E aí a gente vai falar, vendedor, a venda é como uma pescaria. A venda é uma técnica que se você aprender, você vai ser assim incrivelmente bem sucedido. Você tem que ser astuto, fazer igual o Pelé faz, que finge que vai para um lado e vai mesmo, e engana a pessoa ali que está. Então você tem que ter essas astúcias e tal, a venda é uma técnica. Passado também 20 anos dessa máxima de venda, a gente começou a perceber que a coisa não estava legal. Porque tinha muita gente começando a ficar insatisfeito por ter comprado o produto que não queria.
Eu fui enganado, né? E isso existem filmes, né, que talvez vocês lembrem, aquela roda de pessoas na praça, o cara com um vidrinho assim dizendo que aquilo curava o que fosse, né? E aí assim, isso aqui cura queda de cabelo, cuida indisposição física, cura, faz tudo ali, né? E é todo mundo impressionado com aquilo e tal. Então, esse período de 30 a 50 foi muito focado pelas vendas no mundo inteiro. Aí tem um autor chamado Theodore Levitt, podem pesquisar aí, gente, pra vocês verem que eu não estou inventando. E Theodore Levitt, ele escreve um artigo chamado Miopia de Marketing. E esse artigo Miopia de Marketing, ele trata, viu, por que ao invés de nós ficar só tentando vender, nós não se preocupamos com a satisfação do cliente? Porque daí o cliente ficar satisfeito, ele volta a comprar. Pô, mas isso que está falando faz sentido. Galera, bora trabalhar então pela satisfação do cliente, e a venda vai ser uma consequência de um cliente satisfeito. O produto se vende sozinho, a empresa se vende sozinho. E aí o que aconteceu? A partir da Segunda Guerra Mundial, década de 50, onde também o marketing começa a se consolidar como disciplina acadêmica, onde surge a definição de marketing. Marketing é um processo de criação, comunicação, entrega de valor, com o objetivo de satisfazer os clientes lucrativamente. Aí surge essa definição ali pela década de 50. E aí a máxima das empresas é deixar o cliente satisfeito. Se eu sou uma empresa automotiva, cliente satisfeito, ele gosta de carro que corre bastante, com designer bonito, legal, bora fazer isso. Olha como eles estão satisfeitos. Eu sou uma empresa de refrigerante, cara, o cara gosta de tomar um negócio assim saboroso, que seja bem açucarado e tenha bastante sódio também, ele curte isso. Se eu sou uma empresa de cigarro, galera, mete nicotina nisso aí, faz uma embalagem legal. E passado anos aí disso, a gente começa a perceber que aquilo que deixa ele satisfeito está matando ele. Então essa orientação para satisfação também não está funcionando. E aí a gente entra agora no ano 2000, e aí nossos gurus do marketing, entre eles o Philip Kotler, realiza uma convenção, participa de um evento grande aqui no nosso país, na HSM, e ele fala, pessoal, tudo aquilo que eu falei para vocês na década de 60, de 70, eu quero dizer que não é bem isso não. Nós precisamos recontar. Porque nós precisamos trabalhar que não simplesmente enxergando o cara como um mero cliente e tal. Realmente, o que a gente faz nós temos que entender que a pessoa precisa ser tratada como um ser humano. Então, ela precisa ser valorizada, né? O Young Forever, esse conceito de querer ser jovem para sempre, de querer um mundo melhor para viver, de querer ter melhores relações, é nisso que nós precisamos investir. Porque é isso que essas formas, esses modelos de marketing anteriores estão destruindo o nosso planeta, estão fazendo mal para as pessoas. Então o marketing, ele tem que focar naquilo que vai valorizar o indivíduo enquanto ser humano. E daí um dos livros mais recentes que levam o nome do Philip Kotler e outros autores é o Marketing H2H. Mas só que também aqui no Brasil, né, o José Carlos Teixeira, da Escola de Marketing Industrial, desde a década de 70 ele já falava que o foco não é B2B, não existe, na verdade, pessoa física não existe, pessoa jurídica não existe, né? Até um dia, conversando com ele, numa oportunidade de confraternização, ele falou, viu, você já viu pessoa jurídica? Eu, quando falo pessoa jurídica, penso, deve ser uma pessoa cheia de livro, assim, né? A pessoa física é aquele cara da academia, né? E, na verdade, o que existe sempre são pessoas se relacionando com as pessoas. E o sucesso do marketing contemporâneo, que está nesse H2H, ele vai falar que tem 3 aspectos que são extremamente importantes, a tríade do H2H, que é o design thinking, que tem como base a empatia, a digitalização, e ele vai falar também da questão do terceiro aspecto aqui, deixa eu me recordar, que é também, a hora que eu lembrar eu falo, são 3 aspectos, mas a empatia e a digitalização é extremamente importante. E lembrei do terceiro, lógica dominante de serviço, porque
Antigamente a gente brincava, quem não vive para servir, não serve para viver. E o 828 vai falar disso, que se você quer se relacionar bem, você tem que servir o outro, pensar no outro e não simplesmente em você, né? Isso vai fazer com que os clientes, as pessoas se aproximem de quem agrega para a vida deles. É isso que vai desaguar naquele conceito de que eu falei, que o sucesso do negócio é a capacidade que ele tem de promover e de sustentar relações com significado. Significado na nossa relação, significado para você. Eu conseguir elevar você como uma pessoa melhor, eu promover o bem para a tua vida. Se eu conseguir fazer isso, a nossa relação vai ser duradoura e alimenta esse sistema. Eu entrego valor com significado, eu recebo dinheiro, minha empresa prospera e cresce. Então, respondendo como que nós estamos trabalhando isso nas organizações, nós tentamos disseminar esses conceitos e os nossos planejamentos, eles são inspirados nessa lógica agora de relações entre pessoas. Se eu tivesse agora aqui um quadro e um pincel atômico, eu desenharia para vocês, mas eu vou tentar ver se vocês conseguem imaginar o que eu vou falar aqui. Então, vamos desenhar um triângulo. Em uma ponta desse triângulo nós temos a empresa. Na outra nós temos clientes. Na outra nós temos colaboradores. Nessa relação empresa-cliente tem um plano de marketing. Nessa relação empresa-colaboradores nós temos o plano de endomarketing. E nessa relação cliente-colaboradores nós temos a gestão do relacionamento entre as pessoas. Pessoas colaboradoras, pessoas e clientes. Se no centro da lógica do processo eu escrever lucro, o meu plano de marketing ele vai ser horroroso assim para o cliente, para o colaborador, todo mundo. O colaborador vai ter que trabalhar ao máximo, o cliente vai ser enganado em algum momento. Ou seja, tudo vai ser direcionado para o lucro. No plano de marketing vai ser inspirado no lucro. O de endomarketing vai ser no lucro. O de endomarketing é aquele conjunto de ações que eu faço com foco no colaborador. Ele vai ser menos favorável para o colaborador e mais para a empresa. E essa relação entre colaborador e cliente, ela vai ser muito artificial, muito tóxica. Agora, se ao invés de eu tirar essa palavra lucro do meio do triângulo, jogar fora e escrever propósito, o que muda na maneira de pensar plano de marketing? O que muda de pensar em plano de comunicação? O que muda na relação? A empresa genuína, tá? Ela é aquela empresa que tem que ter o lucro merecido e admirável. Quando a sociedade olha para o lucro daquela empresa, tem que bater palma. Porque o primeiro contrato que uma empresa assina chama-se contrato social. A sociedade dá direito àquela empresa de existir. E ela tem que contribuir. E uma empresa grande mesmo, que vai crescer, a energia que deu origem a essa empresa tem que ser a energia do propósito. Então Simon Sinek, né, no Golden Circle, fala que muitas empresas sabem claramente dizer o que fazem e como fazem, mas poucas sabem dizer o porquê faz, né? E um posicionamento e uma comunicação orientada pelo porquê impacta mais as pessoas do que o como e o que. Ficar falando da qualidade dos meus produtos, de como meus produtos são bons e tal, isso que lá, não empolga tanto do que falar o que o meu produto tem para ajudar na tua vida, e não só o produto. Tem uma empresa aqui em Guarapuava, em algum momento eu até deixo aberto aqui para num próximo podcast eu trazer o diretor de marketing dessa empresa aqui, que é a W3 Agro, né? Então um abraço para o meu amigo Peter Vobert. E eles têm um projeto aí que eles são realmente orientados por propósito. Então, recentemente eles colocaram na gôndola aí uma marca de feijão, W3, e eles fizeram uma ação que vai uma carta assim, que quando você compra esse feijão, você não só come bem, mas você também faz o bem, porque parte do lucro desse feijão é revertido para uma ação
voltada à saúde de mulheres. Foi feita essa ação recente, já tem outras sendo preparadas. Porque para eles, o lucro, o dinheiro, ele serve para patrocinar causas maiores. Então, numa oportunidade ele pode detalhar isso mais, mas essa é uma empresa orientada por propósito, né? E nós precisamos multiplicar esse conceito, multiplicar isso, porque dessa forma a gente consegue construir de fato uma sociedade mais justa, uma sociedade mais próspera, mais humana. É isso que nós precisamos fazer, humanizar as empresas, nós precisamos humanizar os negócios. E que está muito bem escrito no livro 828 e outros materiais que tratam disso. Então, quando você fala aquela frase, Rodrigo, mudou o marketing de ontem para hoje, ele evoluiu bastante, continua evoluindo, mas para melhor. É legal você falar desse histórico, né, e de todas essas ações, porque a gente vai vendo a inovação, né? A inovação é isso, você olhar um processo que já acontecia e falar, a gente pode melhorar, a gente pode fazer diferente, e aconteceu muito na história. Como que vocês aplicam as inovações? Porque, que nem a gente comentou agora, né, o marketing hoje, ele tá também se transformando cada vez mais rápido, cada vez essa mudança é para ontem, né? Então, como que vocês aplicam as inovações? Até você falou do Peter, a gente fez um evento aqui com ele, eles também trabalham muito em inovação. Como que vocês aplicam isso também dentro da empresa e com os clientes que vocês atendem? Perfeito. A inovação é um tema extremamente interessante, porque assim como o marketing é uma disciplina que evoluiu bastante, né? Há alguns anos nós não sabíamos nem o que era startup, nós não sabíamos o que era ecossistema de inovação, nós não conhecíamos a caixa de ferramentas da inovação. Há alguns anos nós não sabíamos o que era o Sila Tech Park, o que fazia aquele pessoal todo, né, aqui no Sila, por que é importante e tal, o que é uma Smart City. Então, isso é tudo para nós, é coisa recente. Para nós entender a relevância e o que precisa ser feito nessa questão de inovação, nós temos que voltar alguns anos para entender como que as coisas também estão evoluindo. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar a nossa cidade de Guarapuava, a nossa região, como que ela era na década de 20. Vamos fazer esse exercício, vamos imaginar Guarapuava na década de 20. Eu imagino poucas ruas, estrada de chão, talvez algumas com paralelepípedos, algumas construções assim em madeira, bonitas pra caramba, olha, estou imaginando assim, que legal, feitas com muito bom gosto, né, ali pro lado do centro e tal. Carroças, cavalos andando bastante por aí, né? Daí quando aparece um carro assim, um mais antigão daquela época, a gente chega a parar para assistir aquele carro passando, né, e tal. Como que se desenvolvia a economia naquela ocasião? Naquele período, Guarapuava cresceu muito com o extrativismo. Quando os tropeiros passaram por aqui, eles encontraram uma floresta aí com bastante araucária e tudo mais. Vamos desenvolver essa região. Aí o que eles faziam? Cortavam as árvores. Guarapuava por muito tempo foi considerada a cidade das madeireiras. Nós tínhamos muita madeira aqui e tinha serrarias e tal. Uma parte dessa história a gente enxerga lá no bairro dos Estados, em alguns locais, né? Ela era cercada por serrarias. Passado um tempo acabou a madeira. Extrativismo, não tinha uma técnica de reflorestamento e tal. Quando no ano de 50 os colonos suábios que agora estavam mudando de pátria pelos conflitos da Segunda Guerra Mundial estavam chegando aqui, eles encontraram um campo aberto aí já sem nada, né? E aí nesse projeto de colonização da nossa região eles ocuparam aqui a região de Entre Rios, né, e tal, outras fazendas ali. Que desafio para eles, porque nessa época, vamos falar um pouquinho até, me permito falar um pouquinho da cooperativa agrária, que eu tenho uma admiração muito grande, não deixo de falar da agrária onde eu vou, porque essa cooperativa, o que os cooperados fazem realmente é sensacional. Não quero que isso pareça bajulação, mas não tem como não falar dessa que é
uma organização muito inspiradora na nossa região, né? A cooperativa agrária, né, fundada em 5 de maio de 1951, começou os negócios delas com trigo e com arroz, né? E também com madeira. Porque não conseguia imaginar naquela época, nem se imaginava ter a produtividade que tem hoje, por exemplo, em soja e milho. É uma característica desse período, que foi até mais ou menos a década de 70, foi que os produtores eles estavam muito preocupados com a questão do solo. Porque o solo aqui da nossa região é muito ácido, e a acidez ela não tem como viabilizar, né, algumas culturas. Então, questão climática do solo, durante todo esse período, os produtores tiveram que lidar com isso e aprender a cultivar alguma coisa, né, nesse contexto. Os produtores de batata, os produtores de outras culturas que estão aqui tiveram muita dificuldade para conseguir dominar essas técnicas de plantio aí. Aí o que acontece? A inovação ela começa a surgir por uma instituição sensacional que nós temos no nosso país, que é a Embrapa. Então a Embrapa contribuiu demais, né? Codetec e outras instituições de pesquisa geraram inovações, né? Dentre elas, né, essa não pela Embrapa, mas essa foram inovações que aqui muitos produtores aqui da nossa região foram pioneiros, por exemplo, no plantio direto. O que é o plantio direto, né? Você tem uma rotação de cultura e quando você colhe uma cultura, você já planta logo em seguida outra, aproveitando, né, alguns benefícios da palhada da cultura anterior. Então o plantio direto foi uma grande inovação. A questão da calagem do solo, que é você melhorar a acidez com calcário, a fertilidade do solo com produtos que foram surgindo, né? E de lá para cá, o agro na nossa região, como em todo o Brasil, ele evoluiu de forma a colocar o nosso estado e o nosso país como referência no agro mundial. Mas o que mais então o que aconteceu tanto ali? Vamos falar um pouquinho da soja aqui, porque se nós formos entrar em cada cultura tem a sua história, mas hoje vamos falar um pouquinho da soja. A soja, como nós conhecemos hoje, é coisa recente. No início da década de 90, os produtores de soja tinham desafios gigantescos, né? Hoje nós temos estados como Mato Grosso, estados aí que se destacam na questão do cultivo da soja. Mas o que era o Mato Grosso na década de 90? Dificuldades de infraestrutura, dificuldades em armazenagem. Era assim, ninguém se animava a ir para o Mato Grosso para plantar soja. Nesse período, a inovação ela teve um papel fundamental, principalmente com as cultivares transgênicas, a biotecnologia, né? E ao mesmo tempo precisou ter um entendimento, né, de que isso não era prejudicial e tal, que isso é importante, e a dúvida, a opinião pública, né, sempre impactou muito o desenvolvimento. Mas se não fosse a questão dos transgênicos, se não fosse o manejo de pragas e de plantas daninhas, como nós conhecemos hoje, nós não conseguiríamos tropicalizar a soja, nós não conseguiríamos ter os recordes de produção que a gente tem hoje, né? Então, a inovação em todas as etapas, né, inovação de fertilidade do solo, a inovação de desenvolvimento de sementes, a inovação dos equipamentos e maquinários de plantio, a inovação no manejo da planta quando ela está surgindo, a inovação na colheita, na armazenagem e na agregação de valor foi fundamental para fazer com que hoje nós liderássemos então o processo de produção de soja. Falando um pouquinho então dessa questão, o que aconteceu no mundo para que a soja fosse tão valorizada. Até meados aí de 90, 95 por ali, a China ela tinha uma política interna de ser autossuficiente em soja. A população dela cresceu bastante e eles tiveram que abrir para comprar a soja de mercados internacionais.
no ano de 2000, por ali, que a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Os conflitos comerciais de China e Estados Unidos abriram oportunidade para que o Brasil se consolidasse hoje como o maior fornecedor de soja da China, né? Que consome aí a maior parte da soja consumida no mundo é lá na China. 75% do que eles fazem com a soja é pegar o farelo para compor nutrição animal e óleo para consumo, né, doméstico, consumo de alimentação. Então 75% que ela faz com a soja é isso, e o restante, esse 25%, utilizado em várias outras frentes, biocombustível, indústria química. A soja, por conta da inovação, ela praticamente, em muitas situações, substitui o petróleo, né, como uma matéria-prima renovável. A inovação está presente em todas essas questões. Teríamos motivos para nos alegrar, mas nem tanto. Porque ao mesmo tempo que nesse período nós vimos a soja aumentando essa produtividade de uma forma gigante, nós vimos os custos também aumentaram. Em 30 anos, o custo de produção de soja aumentou em mais de 700%. Por quê? Nós somos muito bons em comprar tecnologia de fora. Quais são as empresas que produzem hoje fertilizantes? Estão lá fora. Quais são as empresas que produzem semente? Rodrigo, mas a Embrapa, a Soja, a Codetec, as empresas já ajudaram bastante, né, nessa questão, né? Sim, mas hoje nós temos uma empresa aí chamada Dom Mário, que eles fazem no mercado de sementes de soja o que o time da Argentina fez com o Brasil esses dias aí. Eles dão um show. Né? Por conta da inovação que tem lá. Né? Os equipamentos, né, de colheita, os equipamentos da mecanização, Estados Unidos, Europa, né, tudo mais, eles dão show nisso aí. Né? Isso é bacana comprar, não critico assim, né, tanto essa questão, mas isso evidencia talvez um pouco da nossa incapacidade de mobilizar o nosso capital intelectual para que a inovação aconteça aqui também. Acho que esse é o papel hoje dos ambientes de inovação, né, de tentar trazer essa cultura da inovação para cá, mostrar que a gente tem potencial para chegar lá, né? A gente tava até um podcast foi falado, por exemplo, do uso da melaleuca no agro. Então, a gente tem inovações aqui, tem coisas, mas o pessoal acaba, por já ser mais prático, por já estar mais consolidado lá fora, é mais fácil eu já comprar pronto do que eu tentar investir e criar aqui, né? Mas a gente quer... A ideia é mudar isso. E a gente falou bastante de inovação e agro. Você tem o evento Inovação Agro, que a gente já fez parte, vai fazer parte de novo esse ano. Como que você alinha essas estratégias de comunicação com esse evento, por exemplo, que é um ambiente onde as empresas podem se conectar, podem achar novas inovações e mostrar a marca, né? Perfeito. Bom, então esses eventos, eles surgem como uma ação que nós estamos fazendo nesse contexto. Isso, né, que você comentou, é mais fácil sim comprar a tecnologia pronta, mas é mais cara. E ficar dependendo de alguém que tenha tecnologia, às vezes a política lá naquele país pode mudar. Nós estamos vendo isso lá nos Estados Unidos. E aí o nosso governo começa uma briga do nosso governo com o governo deles, e taxa para cá, taxa para lá. Isso vai estourar em quem precisa do produto. E quando a gente está falando, né, do agro, isso vai estourar de alguma forma no produtor. Então, você depender desse produto de quem lá criou, tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. Então, esses eventos, como é o Inovação Agro Guarapuava, como é o Amotec, que é um evento que a gente quer desenvolver ali na região de Pitanga, e como é o Transforma Agro, que outro dia eu quero vir só para falar desse, né? Nós estamos tentando alicerçar todos esses projetos em cima de um tripé: inspirar, trabalhar, transformar. Inspirar é voltar um pouco naquela conversa que a gente iniciou ali do mindset. Nós precisamos contar histórias para as pessoas de que como o futuro pode ser construído no presente. Como que aquilo que se materializa em objeto, produto, desenvolvimento e prosperidade começa no campo da imaginação, do acreditar.
todo lugar que a gente vê que algum grande empresário, que um grande empreendedor chegou, antes dele chegar fisicamente lá, a imaginação dele já passou por lá. Então, quando a gente fala do pilar inspirar, a gente precisa inspirar os nossos jovens acadêmicos, jovens executivos, a passearem com a sua mente para alguns lugares aí do futuro. E o outro pilar, que é o trabalhar, é onde nós nos conectamos com o Sila Tech Park e com outras instituições que têm a metodologia de tocar um hackathon, um ideathon, uma metodologia de design thinking, métodos ágeis, para que a gente consiga trazer essas problemáticas do agro, que não são poucas, e colocar que isso seja trabalhado nessas dinâmicas todas. Mas não seria o suficiente sem o transformar, que é o outro pilar que a gente coloca. O transformar é conectar essas ideias às instituições. Vai precisar de recurso financeiro. Cadê as nossas instituições de crédito? Cadê as nossas instituições que podem dar esse suporte financeiro, esse aconselhamento e pode também fazer esse investimento ali? Nós vamos precisar das instituições que entendem de gestão. Sebrae, né, por exemplo, Senar, SESI, o Sistema S, que é o nosso orgulho nacional, né, as instituições do Sistema S. Nós vamos precisar acolher esses grupos em algum lugar para que eles se sintam inspirados e continuarem e não desistam. Sila Tech Park, aí entram vocês, né? Aqui tem um ambiente propício para isso, para que a transformação aconteça. Então, esses eventos, nós enxergamos neles todo esse circuito. Então, em algum momento, eles assistiram ali uma palestra 20 minutinhos. O que está acontecendo no entorno? Eles estão participando de dinâmicas. Por que essas cooperativas, as de crédito, as cooperativas agrícolas, elas estão aqui em volta? O que elas têm para contribuir? Viu? Elas que vão ajudar a transformar, né? E assim, nós temos muitos desafios na questão do agro. Então, por exemplo, agregação de valor. Olha, durante 30 anos, focando ainda na soja, né? Em outro momento a gente fala de outras culturas, mas vamos falar aqui da soja. Se pensar que em 30 anos a gente lutou para conseguir fazer ela ser produtiva. Pô, já foi uma grande coisa. Ainda na década de 90 ali, aqui na nossa região, por exemplo, surgiram as indústrias para agregar um pouquinho mais de valor lá na soja. Mas o que de grande coisa nós fizemos? Criou uma máquina lá, a gente aperta ela aqui, um pouco sai farelo para cá, sai óleo degomado para lá. Beleza, e agora? O que acontece com isso aqui? Não, farelo a gente vende para a China e óleo a gente vende para umas empresas aí que lidam com biocombustível. Tá, mas quantos degraus mais nós poderemos subir de agregação de valor? Eu acho que muito disso está limitado pela imaginação. Por que aqui na nossa região, por exemplo, não tem uma fábrica, vamos dizer assim, uma fábrica de sabão, por exemplo, que o óleo pode ser usado para isso? Porque não tem outras indústrias que pegam essa matéria-prima e começam a colocar ali. Ao meu ver, isso seria estratégico para o nosso estado e talvez até para o nosso país. Porque o que acontece? Vocês percebem que nós estamos espremidos por duas forças, uma de quem vende matéria-prima e outra de quem compra. Porque quem compra, né, a gente ter um produto que ele é estabelecido o preço dele pela bolsa de valores. Então, a gente é massacrado pelos preços dos insumos e depois é massacrado pelo preço que Chicago diz que é quanto nós vamos poder vender. E se nós pudéssemos agregar valor do tipo, viu, eu não vou vender isso como commodity. Eu vou vender sabão, eu vou vender um produto acabado, eu vou vender produto com mais tecnologia. Então, quanto mais inovação nós tivermos, quanto mais agregação de valor, mais a gente consegue fazer sobrar margem para o produtor. Mais a gente consegue fazer com que o dinheiro fique na nossa região. Mais dinheiro aqui é mais recurso para investir em infraestrutura, em educação, em esporte, em segurança. É mais
acelerarmos esse processo de desenvolvimento do nosso país, porque quando a gente olha, esse país é desenvolvido e esse é desenvolvimento, o que tem de diferente? Ao desenvolvido tem um Vale do Silício, tem aí as empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento da inovação, né? E nós estamos em desenvolvimento. Então, Ana, quando a gente se propõe a organizar esse tipo de eventos, como Inovação Agro, como o Amotec, como Transforma Agro, como esses eventos de inovação, a gente acredita que nós podemos acelerar o desenvolvimento do nosso país, né? E talvez alguns anos a gente falar que o Brasil também é desenvolvido, porque a gente tem que trabalhar o mindset das pessoas. Tudo aquilo que é desenvolvimento é a atitude e é movimento nos dedinhos humanos, né? Que tem que fazer. E aí a gente volta lá no início da conversa. Tudo aquilo que vira atitude, vira resultado, é consequência de percepção e de modelos mentais e de crenças. Evento é uma plataforma de comunicação. Isso que nós estamos fazendo é uma plataforma de comunicação. Então, gente, mais uma vez falando, comunicação é importante para fazer história e talvez mudar o contexto do mundo e tal. Então, comunicação ela é importante por causa disso, os eventos são importantes por causa disso, a inovação faz parte disso, né? Como metodologia, como conexão, como ecossistema, como ambiente, né? E a Puro Agro, que é a empresa que nós temos lá, ela tem alguns valores. E entre os valores está as conexões e a inovação, além de sustentabilidade e outros ali. Mas nós não montamos essa empresa Puro Agro simplesmente porque agora a gente quer ganhar dinheiro. Ela nasceu de uma oportunidade de fazer algumas coisas que a gente percebeu que não estavam sendo feitas, nem no nosso estado e nem no nosso país. Rodrigo, você está exagerando. Poderia dizer que estou, mas só que é o seguinte, nós já temos reunião no Mato Grosso do Sul. Tem autoridades que nos chamaram para colaborarmos com essas questões lá. Nós fomos convidados para fazer alguns projetos em Minas Gerais. E agora a gente está evoluindo as coisas aqui no nosso estado. E, gente, se eu consigo falar isso com a clareza que eu estou falando e com a segurança que eu estou falando, é também porque na essência daquilo que eu estou fazendo tem um propósito. Então agora, se você quiser deixar o contato da Puro Agro para as empresas também que estão assistindo, querem conhecer um pouquinho mais, conhecer os serviços, conectar, participar dos eventos também, isso. Fique à vontade. Legal. Então a Puro Agro, eu vou passar primeiro o nosso e-mail, puroagro.com.br. Também vou dizer que lá nesse site nosso está lá nosso telefone, né? E nós estamos sediados no centro ali de Guarapuava, próximo à Lagoa das Lágrimas, na rua Frei Caneca, 1882, em frente à panificadora Pão de Mel. E assim, venham nos conhecer. Se você se identifica com isso tudo que a gente falou, se você acredita nesses valores e nesse propósito, venha nos conhecer. E não é um jargão de publicidade, mas vamos fazer história junto. Perfeito. A gente agradece muito a sua participação. Já fica o convite aberto para a gente falar mais desses outros tópicos ali que a gente comentou que rende mais um podcast. E a gente tá aí junto para fazer os eventos, para fazer essa inovação acontecer e que a Guarapuava, a região e o Brasilzão aí se desenvolva. Perfeito. Obrigada, meninas. Obrigada. Então também agradeço muito, Ana, o convite, agradeço, né, de vocês estarem aí abrindo esse espaço, agradeço ao Sila Tech Park pelo grande parceiro que é, e com certeza vamos ter outras iniciativas e contem também sempre com a gente para nós imaginar o futuro juntos. Obrigada, então. Esse foi mais um episódio do CT Pod. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau. CT Pod. Conhecimento, Tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay.
Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CTPod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.